Bom, pessoal, sou Léo Cavalcante, trabalho com desenvolvimento tem aí uns 10 anos, vai fazer 12 exatamente agora em outubro, e PHP sempre fez parte dessa jornada aí, né? Não comecei exatamente com PHP, mas lá para 2012, 2013, eu comecei a usar o PHP, comecei a ir para a parte de back-end, a empresa que eu trabalhava usava PHP e eu comecei a usar o PHP no dia a dia, começar a resolver problemas com PHP. E me apaixonei pela linguagem, usava a Zend Framework 1 na época e um CMS próprio. Parece a soma para uma combinação desastrosa, mas eu gostei da linguagem, curti, comecei a usar mais ela. E comecei a pesquisar também como ser melhor nela, né? Como escrever um PHP melhor, inclusive vendo o Hangout do Kobut, com o Pascucci, João Batista Neto, o Olganet, que é o Olga Galas. Tipo, ajudou bastante esses Hangouts. E nessa busca aí de aprender a escrever um PHP melhor, eu acabei encontrando um PHP assíncrono também, né? Ele faz parte aí de como você resolver bastante coisa com PHP, que como o Poke falou, tem gente que acha que não dá, mas dá e é até melhor que muita coisa, por incrível que pareça, né? E o que é esse tal de assíncrono, né, que o pessoal fala? É, eu percebi que é difícil definir um pouco o que é assíncrono, se dá uma pesquisada e cada um fala de alguma coisa, cada um dá uma definição e tal. E eu descobri que é meio difícil você chegar a alguma conclusão, porque ele é sobre o que não é, né? Ele é sobre não ser assíncrono, não ser síncrono, aliás. Ele é mais sobre o que não é alguma coisa do que alguma coisa definida, sobre ser alguma coisa. E isso muito pela etimologia da palavra mesmo, que é o prefixo de negação, de privação, mais o síncrono. Beleza, então assíncrono é tudo aquilo que não é síncrono, né? Você pode pensar. E o que é esse tal de síncrono, então, né? E essa definição que está aí pode confundir um pouco por causa do simultaneamente, mas basicamente é sobre você ter processos um na sequência do outro. Quando você tem uma coisa depois da outra, uma coisa acontecendo depois da outra, um passo depois do outro, uma linha acontecendo depois da outra, né? Você tem coisas certinhas acontecendo bonitinha uma depois da outra, e você pode pensar, pô, mas é, por que eu ia querer algo diferente disso? Por que eu não ia querer que minhas linhas sejam executadas uma depois da outra, bonitinho, como tem que ser, né? Você deve imaginar. E é porque você talvez queira concorrência e paralelismo, concorrência ou paralelismo. E o que isso significa? Para tentar resumir aqui, eu acho que a melhor palavra, ou palavra não, né? Mas tipo, o melhor termo, a melhor forma de descrever isso é coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você vai querer que coisas aconteçam juntas. Você nem sempre precisa que as coisas aconteçam uma depois da outra. E, por exemplo, o fogão da sua cozinha tem 4 ou 6 bocas para você fazer mais coisas ao mesmo tempo, para você otimizar o seu tempo, né? E uma das formas que o pessoal resolvia isso é com threads e processos. E vamos falar um pouquinho deles, né? Um pouquinho dessas threads e desses processos. Deixa eu só dar um aqui, que minhas notas sumiram. Beleza. Como elas funcionam? Threads são basicamente linhas de execução dentro de um processo, né? E, inclusive, essa é uma grande diferença aí de concorrência ou paralelismo. Você tem coisas concorrentes, são quando elas trocam muito rápido e aí dá a impressão de que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas não é necessariamente acontecendo ao mesmo tempo. E quando você tem processos ocorrendo junto, aí você tem algo mais paralelo mesmo. Mas essa seria a diferença de processos e threads, né? Dentro de um processo, você tem um ou mais threads.
E para entender melhor o que isso significa, eu curto bastante dar uma analogia de exemplo, né? Eu curto bastante analogia, acho que quando você combina alguma coisa que você já conhece com alguma coisa que você está aprendendo, fica mais fácil. E uma analogia boa é de um garçom num restaurante. Talvez vocês já até conheçam, tal. Geralmente o pessoal usa bastante ela para explicar coisas assíncronas, né? Mas como ela é? Imagina que você tem a jornada de um garçom dentro de um restaurante. No caso aqui, eu separei em 5 passos. Claro que um garçom faz mais coisas, mas imagina que ele vai receber um cliente, vai levar esse cliente até uma mesa livre ou uma mesa reservada, vai, então, anotar o pedido desse cliente, vai solicitar o prato pronto para a cozinha e depois levar o prato, quando estiver pronto, para a mesa do cliente de volta. Mas imagina que você tem um garçom síncrono, né? O que esse garçom síncrono vai acontecer? Esse garçom que vai esperar uma sequência de coisas terminarem para começar outra. Ele vai receber o cliente normal, vai levar esse cliente até uma mesa livre ou uma mesa reservada normal, só que ele vai esperar o cliente terminar de escolher o que ele quer ali no menu, no cardápio, né? Depois que o cliente escolheu, ele vai anotar o pedido, vai levar até a cozinha. O que vai acontecer com o garçom síncrono? Ele vai esperar a cozinha fazer o prato para depois levar o prato pronto até a cozinha. E você pode pensar, bom, para um restaurante com uma pessoa só, beleza, deve ser muito legal, funciona, tudo bonito. Mas eu acho que você não quer atender uma pessoa só no seu restaurante, né? Você geralmente quer ter a casa cheia. E se você tiver um garçom síncrono no seu restaurante e querer que a casa fique cheia, vai acontecer isso. Imagina cada pessoa esperando o garçom ser síncrono com cada cliente chegando. Imagina cada cliente tentando acessar seu restaurante e você atendendo ele dessa forma. Não vai dar bom, né? Você vai ter uma fila imensa na porta do seu restaurante e não do lado positivo. E uma forma de você resolver isso é com um garçom assíncrono, na verdade, é a forma que a gente já pensa, né? Ou pelo menos na maioria dos restaurantes. É como o garçom já trabalha, ele é assíncrono. Então, ele vai receber o cliente, vai levar esse cliente até uma mesa, ele já vai mostrar ali o menu, o cardápio, só que ao invés de esperar o cliente escolher, de repente ele não conhece a casa, vai demorar um bom tempo ali escolher um prato. Enquanto o cliente está escolhendo o que ele quer, já vou lá e atendo outro cliente, já vou lá na cozinha e vejo se já tem algum prato pronto. Depois de anotar o pedido e solicitar para a cozinha, aí ao invés de esperar esse prato ficar pronto, ele já pega um prato que estava pronto antes, ou já vai atender algum outro cliente, enfim. Você tem um garçom assíncrono fazendo coisas de forma concorrente. Ele não está necessariamente fazendo as coisas ao mesmo tempo, ele está fazendo as coisas de forma concorrente. É o mesmo garçom trocando de funções ali bem rápido e dá a impressão de que ele está atendendo um monte de mesa ao mesmo tempo, mas é um garçom só. Então, se você quisesse um garçom paralelo, e tá entre aspas, porque não dá para você ter um garçom paralelo, você precisa de 2 garçons, você ia precisar contratar mais gente para trabalhar no seu restaurante, né? Não dá para uma pessoa só ficar cuidando de várias coisas assim. E acho que também dá para exemplificar melhor essa diferença de concorrente paralelo. Mas para concluir aqui essa analogia, tem esse exemplinho aí da diferença do síncrono do concorrente no paralelo. Então, o síncrono ele vai acontecer, aí quando terminar vai acontecer outra coisa. No concorrente, as coisas vão alternar tão rápido que vai dar a impressão de que elas estão acontecendo ao mesmo tempo, que é o que acontece com o threads. O scheduler do seu sistema operacional vai ficar trocando atenção entre as threads e vai te dar a impressão de que está acontecendo ao mesmo tempo. E o paralelo de verdade, quando você tem duas coisas acontecendo de fato em paralelo. E um outro exemplo legal para isso, que aí talvez mais pessoas possam entender, é quando a gente fala de pessoas multitask. Né? Provavelmente você já ouviu esse termo, o pessoal que sabe fazer tudo ao mesmo tempo. Na verdade, a pessoa não faz tudo ao mesmo tempo. Ela
as pessoas conseguem focar em uma coisa só, e uma pessoa multitask, ela consegue trocar o foco muito rápido. Então ela é concorrente. O cérebro dela consegue ser concorrente. Uma pessoa multitask vai trocando foco muito rápido e aí dá a impressão de que ela está fazendo as coisas ao mesmo tempo. Mas para você ter algo paralelo de verdade, ter dois focos, você vai precisar de duas pessoas com dois cérebros. E por falar nisso, processadores, computadores, começaram a ficar mais popular com esse tipo de arquitetura, né? Com o dual core. Começou a surgir, começou a ficar mais acessível o computador que tinha mais núcleos. Tipo, o pessoal via que para crescer não adiantava deixar um cérebro super poderoso, tinha que começar a dividir as coisas em cores diferentes. E com processadores como esse ficando mais acessível, hoje, por exemplo, você deve ter um quad-core na sua casa e o seu celular, às vezes até octa-core, foi esperado da galera que desenvolvia que esses cores fossem utilizados, né? Mas não é necessariamente o que acontece. Geralmente a gente faz aplicações single core ou single threaded e ficam ali, fica uma CPU só fritando ali enquanto tá todo mundo só olhando. Aí você pode pensar, bom, beleza, tá resolvido o problema. Vamos então sair criando thread e processo à vontade. Vai ser tudo ser assíncrono, o que precisa ser assíncrono vai ser assíncrono, o que não precisa, beleza. Mas o que precisa, eu vou lá e crio uma thread ou crio um processo. Mas nem tudo são flores. Essa estratégia não é tão legal, né? Não pelo menos nesse caso que a gente vai ver. Com threads, você começa a ter alguns problemas. Primeiro, que o context switch que o sistema operacional tem que fazer, ficar trocando entre as threads, não é tão levinho assim, né? Além disso, threads dentro de um mesmo processo compartilham memória, e isso é um problema grande que você vai tentar resolver com o mutex, isso vai te dar race condition, e você vai tentar resolver com o mutex, aí você vai ter deadlock, e você vai começar a ver coisas como thread pool, e vai ser uma dor de cabeça sinistra de resolver. Dá para resolver, claro, isso está resolvido, mas, cara, tem que ter uma mente muito brilhante para sair resolvendo essas coisas dessa forma. Beleza, vamos esquecer thread e vamos só para os processos, né? Vamos sair criando processo a rodo, então, para resolver esse problema aí. Mas processo é muito pesado. Quando você dá um fork de um processo, você leva no processo filho praticamente toda a memória do processo pai. Então, na teoria, né, se você tiver um processo com 1 mega, você cria um processo novo, você tem uma aplicação consumindo 2 megas. E imagina sair criando um monte de processo, por exemplo, um processo para cada requisição no seu servidor. É quase como se você estivesse contratando um garçom novo para cada cliente que chega no seu restaurante. É muito pesado, mas isso é o que o Chrome faz com as abas, tá? Quando você cria uma aba, quando você dá um new, uma nova aba lá no Chrome, ele está criando um processo novo para aquela aba. E como o pessoal já falou aí em várias palestras, essa área, e acho que engenharia no geral, é sobre trade-off. Então, o trade-off de sair criando processos compensou para a galera que desenvolve navegador, porque como eles não compartilham memória, se você tiver alguma brecha de segurança em memória que vaza para o contexto do JavaScript, aí você está com a aba do Facebook, a aba do seu banco, aí do seu internet banking, e só de você acessar um site, ele explora essa vulnerabilidade que sai acessando a memória de outras abas, não é muito legal, então processos dão uma barrada nisso. Outra coisa legal é que processo, se uma aba dá o crash, não morre o navegador inteiro, eu acho que já aconteceu isso com a maioria das pessoas, né? Tipo, só uma barrinha morrer e você fecha essa aba, o navegador continua, porque como é uma aba para cada processo, você só matou aquele processo e o resto continuou de boa. Mas é muito caro. Eu queria colocar aquele meme do Chrome comendo RAM, mas não deu tempo, mas imagina que, tipo, sair criando processo, você vai ficar onerando muito de memória da máquina, né? Só que é diferente. Uma pessoa na máquina dela, no quad-core dela fudido, ela ter 20, 30 aulas abertas, ok.
e alguém num servidor receber 100, 500 mil pessoas. Imagina um processo para cada requisição. E aí a gente começa então a entrar na savana do PHP, a gente começa a entender melhor como é isso na web, nossa querida web, né, onde o PHP domina. E isso foi, por muito tempo, a forma de resolver escolhida pelo Apache. Não necessariamente um processo para cada requisição, mas aí ele criava processos, tinha um down, spawn de processos, dentro do processo ele tinha uma thread pool, então tinham threadzinhas esperando novas requisições, e quando uma requisição acabava, aquela thread estava disponível de volta. E aí você tem hoje também PHP FPM, que aí você tem um pool de processos PHP para resolver isso e tal, nesse esquema de ter ali uma galerinha esperando requisições novas, né? E ok, né? Eu acho que serviu ali na que a Apache surgiu, né? Quando a web era sobre documentos, então tava ok, não era tudo muito pesado, não tinha tanta gente querendo acessar seu servidor e tal, era só a galera querendo ver HTML, basicamente. Mas aconteceu uma parada, a web cresceu, né? Ela deu uma boa de uma expandida. E isso começou a virar começou a ser um problema, né? Como que você ia resolver as requisições que estavam sendo cada vez maiores nesse modelo de ficar criando threads e processos que são tão onerosos para os recursos da máquina. E então, aliás, isso era um problema ficou comum, né? Esse problema, ele até foi batizado de CTNK, e era exatamente como você tancar 10 mil requisições simultâneas no seu servidor, naquele modelo lá que não era tão bacana. E esse termo ele foi cunhado pelo Dan Kedjon em 99, e ali uns 10 anos depois, em 2010, o WhatsApp levou esses 10K aí para 2 milhões. Então o WhatsApp estava resolvendo 2 milhões de requisições, e o que é importante, dentro da mesma máquina. Tá? Isso era uma dos statements do problema, né? Como você resolver essa quantidade toda de requisições, mas usando uma máquina só, não usando várias máquinas. E aí, com um servidor só, uma máquina só, física só que uma máquina com 24 núcleos, né? O WhatsApp resolveu essas 2 milhões de requisições com a ajuda do Erlang. E tem essa palestra aí na Erlang Factory, que é um evento. O Rick Reed, ele explicou como eles fizeram essa mágica acontecer aí. E é legal citar Erlang porque foi uma das máquinas virtuais que inspiraram a Soli. E, cara, outra coisa legal, assim, de você ver nisso é que você vê a galera falando de Go, com Docker, com Kubernetes, ou se usa Rust, Deno, e o WhatsApp resolveu com Erlang, que é uma linguagem aí, uma runtime com mais de 30 anos, no FreeBSD. Então, tipo, é incrível como a galera tá discutindo umas paradas hoje que antigamente já tava ok. Porque a Erlang foi inventada pela Ericsson, pela Sony Ericsson. Era só Ericsson na época, né? Para resolver telefonia. Então já era, tipo, uma galera ligando, querendo falar com o pai e com a mãe, e aí a Ericsson resolveu isso com a Erlang. O WhatsApp foi lá e falou, já tem alguém que resolve esse rolê aí, vamos usar. E deu certo. Esse mesmo Dan Casual aí, ele falou essa frase, né? Que quer dizer que pô, a web está crescendo bastante, né? Aquilo resumiu o que a gente estava falando, a web está crescendo bastante. Está na hora de a gente aguentar 10 mil requisições simultâneas, né? Como é que a gente pode resolver esse problema? E como será que o pessoal resolveu esse problema de 10 requisições simultâneas? Lá em 2002, um cara chamado Igor Sissoyev, lá na época do Penta, o mano bateu no peito e falou, deixa comigo. Primeiro, a web é sobre I/O. O que é I/O? I/O, I é de input, O é de output. Então, a web é sobre input e output.
Input e output são essas comunicações que podem acontecer dentro de um processo. Então, Unix sockets, sockets TCP, DP, lei salvar arquivo, pipes, que é aquele famoso standard in, standard out, standard error, dispositivos, então impressora, teclado, mouse, essas coisas que estão conectadas e não necessariamente tem a ver com computação pesada, com cálculos matemáticos acontecendo, são I/O. E o que rola? Esses carinhas aí, quando eles começam dentro do sistema operacional, eles vão para dentro de uma espécie de tabela no kernel, e essa tabela tem uma coluna para um ID, e esse ID se chama File Descriptor. Então, sempre que inicia um processo de I/O, você tem lá no kernel um File Descriptor correspondente a esse processo de I/O que está acontecendo. E beleza, a ideia então era a gente poder ler o status desse file descriptor dentro do kernel e saber se ele já estava pronto, se, por exemplo, uma requisição TCP chegou, já veio todo o datagram dela, se um arquivo terminou de ler, se ele já estava pronto para escrita e tudo mais. Então, essas operações de I/O você podia consultar o status dela a partir do file descriptor, que era um ID correspondente à operação de I/O que estava acontecendo. Só que só ler esse file descriptor não é suficiente, não é tão mágico assim. Ele ainda era bloqueante. E você ainda teria aquele problema do garçom síncrono esperando o cara escolher. Você precisava que isso fosse não bloqueante, um I/O não bloqueante. E então o pessoal surgiu com algumas ideias. Uma delas, que você usou com o select, pull, é você fazer essa syscall para o kernel e não bloquear a aplicação. Só que qual é o problema? Se você não bloqueia a aplicação e você não tem nenhuma resposta do kernel ainda, você tem que chamar de novo para saber se mudou o status desse file descriptor. Então você fica chamando esse kernel toda hora para ver se teve alguma alteração naquele file descriptor, se o arquivo está pronto para ler, se a requisição que veio está ok e tudo mais. E fazer esse syscall não é tão baratinho assim não, isso custa um pouco. Mas beleza, né? Resolveu ali a select a pull. Inclusive, esse esquema de você ficar chamando a cada tempo é pulling, e aí tanto que a syscall chama pull. Resolveu por um tempo, mas não era o ideal. Não foi isso que resolveu o problema de 10 mil requisições simultâneas. O que veio a resolver foi usar I/O multiplexing. E qual que é a ideia do I/O multiplexing? É você ter um event loop, e aí começa a ter umas keywords bacanas aí. E esse event loop, ele era controlado por syscalls muito mais eficientes. Por exemplo, a epool, que em complexidade ela é O1. Então ela é muito, muito, muito mais eficiente, né? E para você tem, claro, como é uma syscall, vai para o kernel, você pensa, putz, então só funciona no Linux, mas tem syscalls tão eficientes quanto para outros sistemas operacionais, como a IOCP e a KQ para FreeBSD e Mac. Beleza, então agora eu tenho um event loop, inclusive dentro da lib de epool tem uma syscall chamada epoolWait, e aí você passa o file descriptor, e aí você espera alguma situação acontecer, e esse foi o grande que, né? Ao invés de você ficar perguntando toda hora, você fala, ô kernel, quando acontecer, você me devolve. Então eram só duas syscalls, né? Em vez de você ficar chamando a syscall toda hora, você tinha só duas e além da complexidade ser muito menor, então isso foi, cara, resolveu o problema de ter 10 requisições simultâneas e resolve até hoje, né? Desde de uma VPS simples ali, você vai querer esse cara na frente, esse cara que resolveu, até um cluster, Kubernetes todo rebuscado, você quer esse cara lá na frente, como Ingress Controller, e esse cara que eu tô falando é o Nginx. Inclusive, por isso, galera acaba até criando uma rinhazinha de Apache Nginx, Nginx é muito mais rápido e tal, mas isso aqui é contexto histórico, né, gente? É claro que a Apache não ficou dormindo e foi atrás e tal, e um Apache bem configuradinho não deve muita coisa para Nginx não, tá? E o que a Nginx foi lá e fez, né, usando essa ideia de I/O multiplexing? Então ele tinha um event loop, quando as requisições entravam nele,
ele mandava para um worker resolver esse I/O, ficar ouvindo esse I/O, e quando tinha alguma alteração nesse I/O, tipo, o arquivo terminou de ler, ele devolvia para o loop e o loop devolvia para o cliente que perguntou para ele. Então você não estava criando thread ou processo para cada requisição. Inclusive isso era em uma thread história, single thread. Mas era um I/O não bloqueante, que ele não ficava esperando o arquivo terminar de ler, por exemplo, gerenciado por esses workers, e isso fez toda a diferença. E assim, programação orientada a evento não era nenhuma novidade. Você já tinha softwares desktop que eram orientados a eventos, principalmente por causa de clique em botão, né? Você clica no botão, ele dispara um evento para acontecer alguma coisa. Mas o que era novidade aí foi ter um event loop na frente de I/O multiplexing. E isso foi tão legal, a galera começou a explorar isso, virou um pattern chamado de reactor, e como um bom pattern tiveram outras implementações, né? Até como uma prova dele. Algumas dessas implementações foram uma Tornado, que é um framework aí para Python. E, claro, Node, né, cara? Falar de I/O não bloqueante, event loop e não falar de Node é mancada. Tem gente até que acha que foi o Node que criou esses conceitos, mas o mano lá, ele só viu que era bom e fez. E isso foi nesses anos de 2009, 2010, né? E nesses mesmos anos, um outro cara que viu que era bom, foi lá e fez, foi o Chen Fenghan. E claro que minha pronúncia não está certa, porque eu não sei nada de chinês, mas lá em Xangai, esse mano viu essas ideias e falou, puta, interessante. Eu tô com um problema aqui de fazer inbound de e-mail, de fazer, não sei se já, e-mail é sobre I/O também, né? Tipo, é um socket TCP, só que ao invés de falar HTTP, ele fala SMTP. E então ele precisava receber esses e-mails, fazer o parse desse SMTP e tomar as ações a partir dele. E, cara, eu achei muito legal, porque quando eu estava escrevendo um roteirinho da palestra e separando os slides, eu estava resolvendo um exato mesmo problema de embalde de e-mail, usando SendGrid e tudo mais. E esse mano falou, cara, tem esse problema, tem o PHP aqui rodando, bonitinho, será que o PHP resolve isso? Como eu resolveria isso com PHP? Olha esse tornado que resolveu isso para Python. Olha esse Node que resolveu isso para JavaScript. Vamos resolver isso para PHP? Vamos. Aí surgiu a Soli, que foi o runtime de I/O não bloqueante para resolver a sincronia, né? Para você ter esses sistemas de I/O assíncrono. A palavra Soli, ela vem de Sword, que o Matthew, na verdade quem me falou isso foi o Bruce Du, que fala com o Matthew, ninguém chega no Matthew, que ele falou, cara, a ideia da palavra foi porque ele precisava de algo rápido e preciso, ele falou fast and sharp, e como uma espada, e aí por isso a Soli vem de Sword. E como foi a trajetória desse projeto? Em 2012, ele ficou open source lá no GitHub. O mano falou, mano, isso é legal, galera, o que eu tô fazendo? E aí, em 2013, saiu a primeira versão, estável. Em 2016, saiu a segunda versão com cortinas, e a gente vai chegar nelas, se nós já tempo tá foda, mas tomara que a gente chegue em cortinas, dê tempo de chegar em cortinas. E aí, em 2017, a Transform acabou adotando o projeto, falou, mano, isso é muito legal, quero bancar vocês. E a galera começou a ter tempo, a galera com tempo para resolver o projeto open source deu uma transformada gigante, né? Literalmente pagaram os manos para ficar full time na Soli, e isso foi muito legal. Tanto que a gente não tem V3 de Soli, ela foi da 2 para 4. É um pulo tipo PHP 5 para 7, com muita coisa reescrita também, inclusive o módulo de coroutinas que eles curtiram tanto. E esse módulo novo de coroutinas da versão 4, que saiu em 2018, foi usando a biblioteca de coroutinas para C da Tencent.
E, mano, se você não sabe quem é Tencent, eu não sei em que caverna você vive, porque é a maior empresa da Ásia. E como esse open source é legal, né? Porque a Soli usa a biblioteca de coroutinas open source da Tencent e a Tencent usa a Soli. Então, uma troca incrível, uma troca muito rica. Tencent aí tem QQ, Chat, Epic, Miniclip, recentemente a Riot, sim, a Riot do League of Legends e Valorant. E tem Soli por baixo do chat do QQ. Tem game server da Epic feito em Soli. Além da Tencent, quem está usando a Soli é a Baidu, a JD.com. Tem na wiki da Soli tem uma página dedicada para cases, só que está em chinês. Mas se você entrar no Slack da Soli e perguntar para o Bruce e o Damon, eles vão responder. Eles são mega solistas lá, é muito legal. E por aqui no Brasil, cara, eu tive. Porra, foi muito legal. Enquanto eu tava fazendo essa parada aqui, o Vitor me veio com essa, cara, que lá na Convênia, a Vitor é tech lead de lá, eles começaram a usar Soli para aplicação deles. E, mano, olha essa diferença, olha esses números, né? Tipo, foi de 400 ms para 90 e de 4 a 6 M5 large, eles foram para uma T3 micro. E, tipo, quem tem de AWS sabe que isso é incrível, né? Quase inacreditável. Mas o Vitor escreveu sobre isso aí lá no Medium dele. É, Vitor, se você tiver aí no chat e quiser mandar o link aí pra galera, ou vocês pegam o link depois nos slides, vale a pena ler, ficou top demais. E, mano, como é que a Soli operou esse milagre, né? O que aconteceu? Comparado com as outras formas de outras implementações de Reactor, a Soli ela consegue ser multithreaded. Então ela aproveita mais as CPUs da máquina, né? Lembra daquele exemplo lá do carinha sozinho enquanto tá todo mundo olhando? A Soli não deixa isso acontecer. Ela vai tentar usar a maior parte do poder computacional da máquina que ela está rodando. E você vê que isso é o que a Erlang faz, então aqueles 24 núcleos da máquina virtual, do servidor do WhatsApp para a Erlang faz todo sentido, você entrega para a VM o poder computacional da máquina para ela distrair, então, e a Soli inspirado nisso, falou, mano, vamos nessa ideia, vamos ser multithreaded. Outra diferença legal é a corotina, a gente vai chegar lá. E aqui um exemplinho, mais ou menos, de como funciona, né? Então, reactors é aquele padrãozinho que a gente falou, para você ficar lendo I/O. Workers é os carinhas que vão administrar isso. Task workers são os carinhas que, assim, coisas CPU bound, coisas I/O bound são diferentes. Para I/O bound você resolve ali com reactor e tal, mas tem coisas que você precisa de computação mesmo, é uma matemática pesada, é um big data da vida, tipo de coisa que o DIT do PHP 8 vai otimizar, e para esse tipo de coisa você joga numa task worker e não numa work. Por isso essa diferença. E aqui um HTOP num servidor em Soli, você consegue ver essa diferença. Você tem ali então um quad-core, e você vê que nesse quad-core, então, a Soli criou 4 reactors, são esses carinhas verdes em cima, e no Soli Manager criou 4 workers para poder lidar com esses 4 CPU. Você consegue alterar isso, é só uma configuração. Se você quiser criar mais workers do que você tem de CPU, ou menos workers do que você tem de CPU, sem problema, mas a Soli tem uma parte chamada CPU Affinity, então ela tenta se resolver ali, mas você pode mudar, se você não quiser. Ô, Léo, tem 12 minutos, tá? Opa, foi mal. Tentar ir muito rápido, cara. Aí a Soli, cara, ela poder usar todo o poder computacional criou ela surpreendeu bastante em benchmark, né? Você vê que ela está aí em terceiro lugar nesse benchmark de 2018, não sei se ficou muito pequeno para vocês verem, mas está ali junto de C, de Java, C Sharp, C++, está acima de C Sharp, está com C++, mas isso foi em 2018, sendo sincero com vocês, hoje ela perdeu algumas casas, mas é legal ver que alguma dessas casas foi para o próprio PHP, foram para outros runtimes em PHP. Então, cara, é sensacional. Você vê como um ecossistema do PHP inteiro está evoluindo nesse sentido.
E o que, que esses caras que estão aí no topo fazem, alguns deles pelo menos, né, incluindo a Soli, é otimizar essa parada dos recursos da máquina. Ao invés de você sair criando thread e processo a doido, você entrega esses recursos da máquina para a máquina virtual ou para a runtime, e a runtime te entrega uma API para você poder sair criando thread à vontade, não são kernel threads. Isso é conhecido como MN-threading. Então você tem M-threads dentro da máquina virtual, da runtime, e a máquina virtual resolve isso para threads de verdade dentro do kernel ou em processos de verdade. Essa ideinha é conhecida como Green Threads, então são threads limpas aí, também tem o pessoal que chama de Lightweight Threads e tudo mais. E como vocês viram, o grande expoente de explorar essa parada aí foi Erlang. Aqueles 24 cores que o WhatsApp entregou para Erlang sabe muito bem como gerenciar eles. Dentro da Erlang, por exemplo, um processo não é um processo no sistema operacional. Um processo no Erlang é uma green thread. Então você pode sair criando um processo à vontade, como por exemplo, 2 milhões de processos, um processo para cada requisição. E a Erlang foi uma das paradas que inspirou a Soli. E você vê que a Erlang chama de processo essa unidade de computação que ela vai rodar de forma assíncrona. E você tem outras formas de lidar com isso, de trabalhar com isso, de chamar isso. Você tem Fiber, você tem Generator, que você consegue implementar corotina com Generator. E corotina foi a forma que a Soli escolheu para poder ter essas unidades de computação que vão rodar de forma assíncrona. E basicamente uma corotina são processinhos que podem se iniciar, se resumir, dar a vez para outra, iniciar outra. Então elas cooperam entre si. E um exemplo de quem explorou isso aí foi a Go. E me perdoe a galera purista da corotina, tem muita gente que fala que Go routines não são coroutines, mas, cara, eu acho que elas têm um overlap bem grande, assim, eu acho que dá para usar a Go como exemplo. Mas a gente está falando de PHP, bora para um exemplo, tentar ser muito rápido aqui. A Soli é uma extensão de PHP, você instala com o Packle, e ela usa a EPU e a KQ, que são aquelas instalações que a gente falou, então ela funciona no Linux e no Mac, não funciona no Windows. Eu uso Windows, e eu uso com Docker para projetos, todos os meus projetos estão sempre sendo em Docker, e quando eu preciso de algum script mais rápido, alguma coisa mais simples de resolver, eu vou para WSL. E beleza, imagina que a gente tem aqui essa grid que vai dar um Hello Soli como a nossa unidade de computação. A gente chama lá e beleza. Como é que a gente faz isso acontecer de forma síncrona e não travar o processo principal que chamou essa função? Como a gente põe isso numa corotina? Simples assim. A gente dá um Go Grit. A Golang foi um dos projetos que inspirou a galera da Soli, inclusive aí nessa keyword aí em Go, para você colocar uma função numa corotina, você só põe um Go antes, e ficou bem parecido em PHP, né, usando a Soli, você dá um Go e chama o que você quer executar dentro da corotina, e isso é uma callable, não é, então você pode colocar ali uma função anônima, uma arrow function, você pode pôr uma arrow function que chama a função de verdade, fica mais elegante do que chamar uma string, né? E um exemplinho básico disso é se, por exemplo, something slow é a nossa unidade, o que a gente vai querer computar, que de repente vai acabar demorando. Vamos supor que é uma requisição para o banco, pôr alguma coisa na fila, e aí a gente está simulando essa demora com esse sleep 1 aí. Se a gente chamar isso 3 vezes, de forma síncrona, né, uma atrás da outra, vai demorar 3 segundos, né, porque vai somar esse 1 aí. Mas se a gente jogar para uma corotina, como as coisas vão acontecer vão acontecer ao mesmo tempo, né, você vai ter 1 segundo mesmo, que é só o quanto demorou, o que foi mais lento. Mas aí você começa já a ter noções de como coisas assíncronas e a Soli podem te ajudar a reduzir, por exemplo, o MS na resposta do seu servidor. E você vê que tem uma magicazinha aí, essa linha chamada Soli Runtime Enable Coroutine, e realmente ela faz uma magicazinha, porque assim, tem um criticismo que o pessoal fala sobre PHP assíncrono, que é com razão, que é o seguinte, não adianta você ter suas requisições HTTP
assíncronas, e lá dentro do PHP você resolver as coisas de forma síncrona. Você não está tirando tanto proveito assim, né? Mas essa funçãozinha aí faz as coisas acontecerem dentro de uma rotina. Ela dá um hijack na PHP Stream, que é uma construção das NVM, e tudo que usa PHP Stream vai rodar dentro de uma corotina automaticamente. Então, MySQLi, PDO, a extensão da Redis, e também não só o que usa PHP Stream, mas a galera da Soli dá uma olhada no que é muito comum. Por exemplo, a curl, ela não usa PHP-Stream, ela é um binding para libcurl em si mesmo, mas como todo mundo acaba usando a curl para fazer requisição HTTP no PHP, os caras da Sony falaram, pô, vamos fazer um hijackzinho para ela também. Então a Enable Coroutine também habilita requisições HTTP usando curl para serem executadas dentro de uma coroutine sem você precisar fazer nada, além de chamar essa função aí. 5 E minutos, você Léo. pode perguntar, oi, Toad. 5 minutos. Você pode perguntar, como que retorna as coisas, então, dentro de uma corotina, né? Que não adianta você só executar e, beleza, não quero ter o retorno disso. E tem esse paper muito, muito bom, vou ir rápido aqui, desculpa, gente, a gente pode trocar uma ideia depois, mas sobre como você resolver comunicação entre essas unidades de computação que estão acontecendo de forma síncrona, que é esse Communication Sequential Process, CSP, foi feito por esse cara, Sir Tony Hoare, cara fudido, cientista da computação excepcional. Foi ele que criou o No Reference e o No Pointer, mas em 2019 ele deu uma palestra falando... o título da palestra era No Reference, o erro de $1 bilhão. Então, tipo, ele reconheceu que não era muito legal, mas mesmo assim é um cientista da computação incrível. E dentro desse estudo tem essa conclusão, digamos assim, de message passing, que então essas corrotinas, essas tasks, essas tarefas que estão acontecendo de forma síncrona iam se comunicar através de mensagens, e uma das implementações disso é usando channel, que é o que Go implementa. A Soli foi na mesma ideia, só que um exemplinho bem rápido, bem simples, bem fácil, mas tipo, imagina que channel é a festa da porta, e no banheiro é a task que você tem que fazer, e aí pela festa da porta você manda a mensagem mãe, terminei, aí você dá um go e no banheiro você executa aquela task dentro de uma cortina e você consegue receber a mensagem que aconteceu ali dentro com um método POP. Tem outras APIs para você trabalhar com cortinas, o H-Group, tem o H-Group na Go também, por exemplo, Barrier, Batch, Parallel. E aí você deve estar se perguntando sobre Async Await, está acabando, prometo. E Async Await são construções para você resolver esse lance de concorrência, que acabam sendo um sugar, na verdade, na maioria das linguagens. Não tem no PHP nativo, não tem na Soli nativo, mas a gente pode fazer acontecer. Tem um projetinho chamado Soli Futures, que te entrega uma API de Async Await, então você vê que ela está abstraindo channels, você não precisa ficar criando channels e tudo mais. Você vê ali que um próprio return range, você consegue depois ter essas computações que aconteceram ao mesmo tempo ali, de forma concorrente, paralela, com o join, depois se dá um wait só nessa única feature que vai te dar essa galerinha aí. Também tem uma implementação de string, que eu roubei ali de Dart, quem programa em Flutter também deve estar reconhecendo. Preemptive Scheduler, eu vou falar rapidinho, que é assim, as cortinas, elas trabalham entre si, elas conversam entre si, mas você pode ter alguém orquestrando as cortinas, aqui tem um exemplinho com Gopher, orquestrando cortinas. A gente tem isso na Soli também, com o Enable Scheduler, você pode habilitar um scheduler preemptivo para as cortinas de Soli. Uma coisa legal é que a Soli, apesar de ter uma influência grande em Go, em Erlang, é um projeto que caminha com as próprias pernas. O Scheduler preemptivo foi implementado na Soli antes mesmo da Go. Na Kotlin eu pesquisei e não achei, não tenho certeza se tem, se não tem. Se alguém quiser falar aí se tem, não conheço. Voltando lá na nossa savana, no território do PHP, dentro desse repositório aí, dessa awesome list de Soli, você vai encontrar vários projetos em como você pode integrar a Soli com coisas que funcionam para a web, inclusive o Laravel. Aquele case do Victor é em Laravel, então você tem um projeto que dá um bind de Laravel com Soli. Você tem a Mesio Soli, que é mantido pela própria galera da Lemnos, então tipo um suporte oficial de Mesio para Soli.
Você tem bindings que vão traduzir os requests de Soli para PSR7, então qualquer coisa que fale PSR7 você consegue embutir Soli, e essa é a magia dos PSRs. Eu tenho esse projetinho humilde aí, que para fazer web com Soli, quem quiser conhecer. Cara, a Diana vai dar uma palestra agora, desculpa, Diana, por ter pegado bastante tempo, mas ela vai dar um outro nível para coisas paralelas. Eu vi uma palestra dela sobre programação distribuída, cara, sensacional. A palestra foi uma live no PHP SP e leva isso para um outro nível. A gente, por enquanto, aqui está só numa máquina. E para saber mais sobre Soli, Bruce Du, Demanina é o evangelista oficial da Soli. Então o projeto está nesse nível de ter um evangelista oficial. O Marcel, provavelmente todo mundo conhece o Marcel. Marcel, muito obrigado por me cutucar para palestrar, cara. Obrigado pela insistência. Valeu mesmo. E o Marcel fala bastante sobre programação assíncrona no geral, não só no PHP. Kennedy também tem vários artigos falando sobre programação assíncrona, muito, muito, muito bom. Tem alguns sobre Soli também. O Fábio Akito também, quem não conhece, pelo amor de Deus, ele tem uma playlist sobre programação para iniciantes. Lá tem 2 vídeos sobre concorrência e paralelismo. Cada vídeo tem mais de 1 hora, então vai ser muito mais conteúdo excelente aí. Loop Run, desculpa aí, eu prometo que é o penúltimo. Loop Run é um evento de PHP assíncrono, e não é um evento de PHP, não é um evento de programação assíncrona, é um evento de PHP assíncrono, um evento inteiro para PHP assíncrono. Vai palestrar o Christian Luck, do React PHP, vai palestrar o mano da Drift, que eu esqueci o nome. Claro, vai estar lá o Bruce Du, da Soli, ele vai dar uma palestra sobre como a Soli funciona internamente e vai dar um workshop de como você pode começar com a Soli. Era para ter acontecido esse ano, em março, o Corona não ajudou, adiaram para setembro, também não deu certo, a pandemia não estava muito controlada, mandaram para 2021 sem uma data confirmada, mas eu acho que até pelos workshops eles estão fazendo questão que seja presencial e vai ser em Barcelona. Pelo ruim e pelo mal, quem não conhecia o evento, eu acredito que ainda dê tempo de comprar ingressos. Sou Léo Cavalcante, nas redes sociais aí. Se você não achar com um E, procura com 2 Es. Se não achar com 2 Es, procura com 3 Es. Mas vai ser Léo Cavalcante em tudo quanto é lugar aí, Twitch, Discord e sei lá, whatever, que vocês quiserem procurar aí. E é isso. Desculpa, Pokémon, por passar do horário. Muito obrigado, galera. Avaliem lá, pode mandar feedback nas redes sociais também, sem problema. Muito obrigado, gente. De boa, pô, de boa, de boa. Cara, sensacional novamente te ouvir falar sobre isso. Tipo, é uma parte que o pessoal fala, pô, é novo, nada. O Gabriel já falou sobre isso em 2016, no evento nosso, ele já falou. Tipo, cara, mas o mais legal é como o PHP está se adaptando para trazer ferramentas melhores, mais rápidas, mais adaptáveis para o ambiente que a gente tem hoje, né? E, tipo, o Soli é muito isso e não se para de falar sobre o Soli. Ao pessoal mandando um monte de clap ali, clap com os pés, clap, 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 clap. Que tênis top, não sei porque mandando tênis ali, mandando... Quem mais vai mandar clap aí pro Léo? Uma pergunta, alguém quer mandar uma pergunta pro Léo responder? Tem vir para um. Promete, Rafael, promete. Tem uma pergunta aí, alguém quer? Mas não é, desculpa, Léo, não é porque estava estourado. Então, que a gente tem limite na sala, então para não dar. O pessoal falou tanto. Se alguém tem benchmark Soli versus Ratchet. Ratchet, tem Ratchet lá no... Assim, Ratchet é uma lib que usa o event loop da React PHP, sim, né? E focada mais em um WebSocket. Então, e tem benchmarks da React PHP lá no Tech Empower. sitezinho, né? É isso, tem o Tech qualquer coisa lá. Não sei qual é o nome. Aquele sitezinho que ele mostrou tem. Vai lá que tem. Então, inclusive, foi sobre Ratchet que o Gabriel falou em 2016. E a parte legal é essa, né? Ver como é que a comunidade está se adaptando para trazer novas ferramentas para uma coisa muito legal. E, né, porque o pessoal só sabe conhecer Socket.io. Para fazer chat é maravilhoso. Fazer o resto das coisas. Aí a gente vai ver aí se é bom. Tudo é Socket.io, né, Léo? E agora vou chamar quem? Vou chamar fica aí, Léo, um pouquinho. Pode só de charear, mas vamos chamar. Vamos bater um papo aqui rapidinho. Deixa eu charear. Eu tenho 2 minutos aqui para poder fazer aqui essa última zoeira aqui com vocês. Cadê o Pokémon? Aqui já travou tudo. É só de charear. Lá em cima tem stop share, esse botão vermelho ali em cima.
Boa, valeu. Meu PC não tá aguentando mais nada, cara. Já não tá aguentando mais nada. Pode tirar aí? Isso não foi ainda. Já foi, agora foi. Meu PC já não aguenta mais nada. E é bom que eu vou chamar aqui para não ter problema, porque senão... entra aí. Diana Arnos. Troca esse PC. Cara, um PC... Sabe qual é a parada? A gente vai fazer no final. Deixa só... Porque eu tenho que garantir que a Diana vai fazer a palestra dela. Depois que a palestra da Diana acabar, a gente fica aqui até a sala fechar. Mas eu não posso colocar uma coisa antes da outra. Então, o Léo tá aí, Diana tá aí. Pode desmutar, Diana? Desmutei. Desmutado. Beleza. E falar desses dois aqui na final desse evento, cara, é sensacional. Ter vocês, ter o Léo aqui, cara. Obrigado, Léo, por aceitar novamente aí. A gente sabe que foi difícil. Você... Cara, mas a peça foi muito foda. Desculpa ter que te adiantar no final, mas é só por motivos de... Não vamos acabar com a palestra no meio do evento. Só para isso. Deixa eu só convidar você no final, Léo, já que a Diana tá aí, para ficar tudo bonitinho. Tá mutado, Léo. Ele não quer falar com você, gente. Léo tá triste. Tô chateado. Foi mal. É pra eu continuar aqui? Não, é só pra você dar o final pra galera. A galera tá te aplaudindo ali, pô. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Desculpa não dar espaço para pergunta direito aí, ter que correr no final, mas se ficou alguma dúvida, pode colar lá, @Léo Cavalcante em qualquer lugar. Show demais. Cara, o Léo tá em todo lugar. Então, quer ir lá? Quer ir na live da galera aqui, minha, do Daniel Hart, da Érica, da Ju Botelho, onde você quiser, o Léo tá lá, né? Sucesso demais. Valeu, meu querido. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado. Agradeço demais. Valeu. Próximo.